Bom, a ideia desse vídeo é comentar os conceitos principais que estão ligados à área de agronegócios e de uma forma que possa ser interessante, misturando com esses conceitos a nossa história também. 3 perguntas que pretendo responder ao longo desse vídeo. O que é agronegócio? Esse setor que está sendo tão comentado aí na economia brasileira, na sociedade brasileira. Agricultura e agronegócio é a mesma coisa? O que é uma cadeia agroindustrial? É possível planejá-la? Esses temas eu gostaria de tratar. Primeiro, o que é agronegócio? Então, da onde surgiu esse conceito de agronegócio? 1957, na Universidade de Harvard, 2 professores, John Davis e Ray Goldberg, fizeram esse livro histórico que eu tenho o privilégio de ter aqui, 1957, original, presente do meu querido Rodrigo Farinha, que achou num sebo americano e me trouxe, explicando o funcionamento da agricultura e dos sistemas. Então esse é o primeiro livro que cunhou efetivamente o termo agronegócios no mundo, ou agribusiness, John Davis e Ray Goldberg. Por enquanto ainda não vou explicar o que é. No Brasil, ele chega em 1990, trazido pelo saudoso Ney Bittencourt Araújo, um dos ícones da AgroSéries, Ivan Vedequim e Luiz Antônio Pinaza. Esse é o original também de 1990, portanto completando 30 anos que o conceito chegou no Brasil. Na academia, na universidade, o conceito ganha muito impulso com a criação do Pensa, que também completa 30 anos agora em 2020. Esse é o folder original da criação do Pensa, Programa de Estudos dos Negócios do Sistema Agroindustrial, criado pelo Décio Zilberstein, que teve um apoio muito grande da Elizabeth Farina, Samuel Giordano, Cláudio Pinheiro Machado, Marcos Yankee, Roberto Vac, Tejon, Pinaza, Ivan Vedequim, Silvia Sais, um conjunto muito grande de pessoas, Paulo Furquim, que teve nos anos 90, 2000, até agora envolvidos com a geração de conhecimentos nessa área de agronegócios dentro da academia. Outros programas muito importantes também, São Carlos, com Mário Batalha coordenando, Federal do Rio Grande do Sul, Minas, enfim. A partir do Pensa, proliferaram nas universidades brasileiras programas de agronegócios. Pra vocês terem uma ideia, eu sou engenheiro agrônomo de formação, eu tive uma aula de agronegócios no 5º ano da minha faculdade, em 1991. Hoje são diversos cursos de agronegócio, uma grande evolução. Em 2000, o Pensa, coordenado pelo professor Décio e por mim, lança essa obra, que é uma obra clássica na área de agronegócios, e ela traz um aspecto muito interessante que foi pioneiro do professor Décio aqui no Brasil, trazendo muitos que depois ganhariam prêmio Nobel, que é a ideia de entendimento de como o agronegócio funciona, como os seus elos se relacionam. Essa obra aqui também completando agora 20 anos. Nós fizemos outras contribuições, como essa aqui, que é o Agribusiness Europeu, bonito aqui em conjunto com o Cláudio Pinheiro Machado, Edu Spers e Fábio Ribachadá, saudoso Fábio. Tivemos a chance de, apoiados por empresários brasileiros, em 1995, passar um período na França, estudando os conceitos de agro, e trouxemos, e foi o nosso primeiro livro, ainda em 95, né? Está completando aí 25 anos de idade. Depois, em 2000, veio esse aqui, junto com Sérgio Lazzarini, Fábio Chadá e eu, Alimentos, Novos Conceitos e Negócios, que nós fizemos no tempo em que estávamos no nosso doutorado, eles nos Estados Unidos e eu lá na Holanda, na Universidade de Wageningen.
E aí, esses dois mais recentes, para jogar um pouco dos conceitos, das tendências, das estratégias para fora do Brasil. Isso é um livro que está publicado no exterior meu. E, finalmente, esse aqui, na China, que eu sei que é meu porque tem a foto aqui, né? Vocês podem ver que tem a foto, mas eu não entendo absolutamente nada do que está aqui. É uma obra que traz essas leituras todas do agronegócio lá na China. Então, um pouco essa é a história nossa, do nosso grupo, com o desenvolvimento e o espalhar dos conceitos ligados ao agronegócio no Brasil. Então, agora vem a pergunta: o que é efetivamente o agronegócio e qual que é a diferença entre agricultura e agronegócio? Então, quando o termo foi cunhado, vocês lembram, né, nesse primeiro livro aqui, 1957, a ideia dos professores John Davis e Ray Goldberg era ampliar a agricultura, que é o dentro da fazenda. Aí você já está percebendo a diferença entre agricultura e agronegócio. A agricultura é a fazenda, agronegócio é tudo que envolve. E eles justamente criaram esse conceito para, vamos dizer assim, valorizar mais o que é a atividade agrícola integrada com todos os elos que fazem parte. Então, é um desenho sofisticado, onde você tem, antes da fazenda, as empresas de insumos, né, de produtos químicos, de fertilizantes, de máquinas, de genética, de infraestrutura. Esses todos são um setor bilionário que fica antes da fazenda. O produtor compra esses insumos para usar na sua produção. Você tem o elo agrícola, que é a fazenda, e depois da fazenda, para onde vão os produtos, os seus estágios de processamento, de distribuição, entre aspas, agregação de valor, até chegar ao consumidor final. Então, esse quadro é o quadro que mostra o que é efetivamente o agronegócio. É a agricultura, que é o elo na fazenda, produção de laranja, de café, de soja, de boi, de frango, né? Esse é o elo dentro da fazenda e os elos antes da fazenda e depois da fazenda. Então, no antes da fazenda, você tem as empresas de insumos, você tem as cooperativas, que são um agente muito importante, você tem as revendas agropecuárias, que compram das empresas de insumos e vendem para os produtores. Depois você tem o elo agrícola, que são os produtores. Pode ter de novo uma cooperativa, uma agroindústria que está comprando esse produto, uma trading, que é a empresa que compra e vende também, que origina, aglutina, faz a logística e vende. Você tem uma indústria de alimentos ou de biocombustíveis, ou de outros produtos, como fumo, né, como papel e celulose, que também fazem parte do agronegócio, têxteis, até chegar ao setor de supermercados, onde você compra boa parte dos alimentos que nós consumimos, e o setor de restaurantes, as franquias, né, o food service, todo esse setor também é do agronegócio, até chegar ao consumidor final. Então vejam vocês a magnitude que é esse setor, porque, por exemplo, uma cervejaria é do agronegócio. Se você considerar todos os produtos que estão dentro da cerveja, eles vêm do agronegócio. Uma empresa têxtil que vai na linha de 100% de algodão também está no agronegócio. Um calçado, ele usa borracha, ele usa couro, que são produtos do agronegócio também. Por isso que é difícil dizer o quanto que o agronegócio representa do PIB, que vai depender de onde você dá o corte, para saber se aquele setor entrou ou não na tua conta. Mas é um setor que provavelmente deve ter aí entre 30% a 40% do tamanho da economia brasileira, 30% a 40% do emprego e mais ou menos metade do que o Brasil exporta. Então esse é o conceito de agronegócio. Vocês viram que é diferente de agricultura. Agronegócio, muita confusão se faz com pessoas que acham que agronegócio é só o que é grande, negativo. Na definição, no livro original, aqui, não tem a palavra tamanho. Você não precisa ser grande para ser do agronegócio. Para ser do agronegócio, você precisa ser integrado nessa estrutura que eu expliquei aqui.
Então, esse é a ideia do que é agricultura, o que é agronegócio, quem faz parte, quem não faz parte. No desenho do agronegócio também tem as empresas prestadoras de serviços, certificadoras, bancos, agências de propaganda, estocadora, transportadora também fazem parte do agronegócio, impulsionando e fazendo as trocas acontecerem para que o produto possa fluir desde o setor de insumos até o consumidor final. Então, quando você toma um iogurte, compra um chocolate ou toma um chopp, entenda esse valor que você deixou voltando e sendo dividido pela estrutura toda que você está vendo até chegar no setor de insumos. Você, ao consumir esse recurso, vai voltando até chegar na origem, do fluxo todo que aconteceu. Então é muito importante dizer que não tem a história de dimensão no conceito de agronegócio. Quem está integrado faz parte. Então essa é um pouco da história e que eu tentei responder aí as duas primeiras perguntas, mostrando as obras e principalmente dando a vocês a visão de o quão complexo é o agronegócio em termos de agentes, em termos de contratos, em termos do que envolve uma fábrica a céu aberto, que tem muita interferência das variáveis macroambientais, da política, do ambiente regulatório, do ambiente econômico, do ambiente natural, seca, chuva, do consumidor, o ambiente sociocultural e todo o ambiente tecnológico, que está trazendo todas essas modificações que se observa hoje no agronegócio. E agora, na segunda parte, é para explicar um pouquinho sobre o que é uma cadeia agroindustrial, se ela pode ser planejada, se ela pode ser quantificada. E vocês perceberam, e ele esqueceu um livro, quando ele estava mostrando a pilha da primeira parte. Não esqueci não, ele está aqui, esse é um livro meu que saiu na África do Sul, justamente com essa ideia da transferência para as cadeias produtivas. Então, até agora você já sabe o que é agronegócio, sabe a diferença de agricultura e agronegócio, quem faz parte, quem não faz parte. Então, o que é a tal da cadeia agroindustrial ou sistema agroindustrial? Essa é a nossa pergunta final. Dá para quantificar? Dá para entender? Dá para planejar uma cadeia? Para responder a pergunta, nós precisamos dar uma pausa no vídeo e montar outra pilha aqui, que vocês estão vendo. Bom, o que é essa tal de cadeia agroindustrial ou sistema agroindustrial? É muito fácil para vocês guardarem. A diferença de agronegócio e cadeia agroindustrial é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando a gente está falando de cadeia agroindustrial ou sistema agroindustrial, um nasceu nos Estados Unidos com o nosso professor Goldberg outra vez, em 1968, e o outro conceito vem da França, com Malassir, Floriot e outros pesquisadores que vêm do Filière agroalimentaire em francês, e nos Estados Unidos Agribusiness System. Então a ideia aí é quando você está tratando de um produto. Então o correto é a gente falar sistema agroindustrial ou cadeia agroindustrial do café, da laranja, da carne bovina, da soja, do milho, do fumo, do papel e celulose. E toda vez que a gente estiver falando do fluxo de um produto, aí nós usamos cadeia agroindustrial ou sistema agroindustrial. Essa aqui é então a diferença entre agronegócio, agricultura você já viu, é a fazenda, agronegócio é tudo, e o agronegócio é a somatória de diversas cadeias agroindustriais, que é quando eu analiso por um produto. Na nossa atividade profissional, a relação com o setor privado, e no agronegócio é praticamente impossível isso não existir para quem estuda, pesquisa e trabalha no setor e com o setor. A relação com o setor privado, dentro da perspectiva de uma boa universidade, que é ensino, pesquisa e extensão, foi muito grande. O setor privado nos colocou muitos desafios. Um desafio inesquecível
veio de um executivo, na época presidente da chamada AB Citrus, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Suco de Laranja, Dr. Ademerval Garcia, que chamou para tomar um suco de laranja e um café no escritório dele e falou assim: ó, Marcos, eu quero o desenho da cadeia numa única folha com todos os valores. É possível fazer isso? Falei, vamos tentar, vamos pesquisar e vamos propor uma forma, propor um método de fazer isso. E aí nós trouxemos o método de quantificação de cadeias agroindustriais. Ou seja, você faz todo o mapeamento da cadeia, desde o setor de insumos, passando pela fazenda, pela indústria, pela distribuição, até chegar ao consumidor final e medir os números todos que essa cadeia tem. Medir o faturamento por cada um dos agentes, medir o PIB que essa cadeia gera, a riqueza que ela gera, medir o volume de empregos que ela traz, medir a contribuição de impostos que ela traz para a sociedade, enfim, desenvolvemos esse método que começou, olha que interessante, com um pedido do setor privado, nós viemos com um método e aí publicamos isso no mundo todo, aqui no Brasil, no exterior, e tivemos a condição de fazer muitos projetos de quantificação de cadeias. Então, cadeia é isso, é desde o fornecedor de insumo que o produtor usa, de um determinado produto, até chegar ao consumidor final desse produto. Então, você imaginar da laranja, do suco de laranja, é o cara tomando um copinho de suco numa padaria, ou comprando para tomar na casa dele, e esse produto vindo para trás até chegar em quem vendeu a muda, quem vendeu o fertilizante. Então essa é a ideia do que é uma cadeia agroindustrial e ela pode ser quantificada, como eu expliquei aqui, num método que nós criamos e conseguimos inclusive publicar internacionalmente. E por último, depois de falar da cadeia agroindustrial, é possível fazer um plano estratégico para uma cadeia? E aí, mais uma vez, foi uma demanda que veio do setor privado, de diversos agentes, e nós bolamos um método chamado de Chain Plan, que foi publicado primeiramente na Holanda, no periódico da Universidade de Wageningen, e depois uma versão bem mais atual e robusta publicada em 2020. E o plano, como fazer um plano para uma cadeia produtiva é semelhante a fazer um plano para uma empresa. Você parte de um entendimento da cadeia, você vai para a análise das oportunidades que existem, o mercado, produtos, crescimento, você faz um diagnóstico da parte interna dessa cadeia produtiva, pontos fracos, pontos fortes, enfim. Você coloca os objetivos para os próximos anos, objetivos, por exemplo, de PIB, de tamanho dela, de exportação, enfim, tem uma série de objetivos quantitativos. Você pensa nas grandes estratégias que vão ser recomendadas para essa cadeia produtiva e aí você faz os projetos estratégicos para esse setor, para essa cadeia produtiva. E os projetos estão em 5 grandes áreas. Na área de inovação, produção, na área de comunicação, na área de logística, infraestrutura, na área de pessoas, talentos e na área do ambiente institucional. Fica muito longo para eu explicar todos esses itens aqui, mas vocês têm acesso a esse artigo, tanto em inglês quanto em português, que mostra o planejamento dessas cadeias produtivas. Para concluir, contar algumas histórias interessantes. O nosso método foi usado para a cadeia produtiva do leite no Uruguai, para a cadeia produtiva da soja na Argentina. É bonito que é um método de brasileiros. Para a cadeia produtiva da carne bovina e do vinho na África do Sul. Nós aqui no Brasil fizemos um trabalho de planejamento para o setor de trigo também, que foi bacana para conhecer um produto que até hoje o Brasil depende bastante das importações. Nós ainda não conseguimos resolver alguns dos problemas que foram apontados aqui. A cadeia do algodão, um dos trabalhos mais importantes nossos, pedido pela Abrapa,
fizemos 3 vezes, né, o mapeamento da cadeia do algodão e as suas projeções. É um setor que tenho muita admiração da organização e de como o Brasil vem galgando espaço no mercado internacional, fruto também de muitas discussões que foram feitas no nosso plano. Inclusive um projeto muito bonito que eu convido vocês a assistirem outros vídeos, é o Sou de Algodão, feito pela Markstrat junto com a Abrapa, que é uma campanha para estimular o consumo de algodão no Brasil, né, e nos consumidores brasileiros, vis-à-vis a fibra alternativa que vem do petróleo. Fizemos muito trabalho com o setor de cana, muitas contribuições também nessa área, tentando fortalecer toda a sustentabilidade do setor e projetos estratégicos. Setor de laranja, inclusive campanhas para aumentar o mercado interno, a campanha recente agora que ajudamos também na questão do suco na Europa para aumentar o consumo. Aqui está outra obra do algodão. Daqui a pouco vai cair a pilha aqui. Mas isso aqui sempre com muita gente, tá? Não penso que é... Eu estou em todos aqui, mas sempre tem outros 10 ou 15. Do leite, né, um setor também que tem uma série de necessidades importantes aqui para aumentar o planejamento. Do setor de suínos, que é uma grata surpresa também, o Brasil galgando posições importantes no mercado internacional, e com chances muito grandes agora com problemas que nós tivemos na Ásia. Também fizemos o setor de hortícolas, deixa eu ver se eu esqueci algum aqui, setor de flores, a cadeia bonita de flores também, que você tem toda a parte de decoração, a parte de eventos, um setor que sofreu bastante com as restrições colocadas no ano de 2020. Hortícolas tem toda uma parte também difícil de quantificar, que é restaurantes, entender toda a produção que vai para o mercado de varejões e outros, e acho que foram esses aí. Então, na nossa história, a produção em cadeias produtivas foi bastante grande, muitas teses, muitas dissertações, e aí quem está assistindo agora fala, pô, ele mostrou esse monte de livro aí para vender livro nesse vídeo. Não, todos estão digitalizados e gratuitos para vocês no site, na plataforma de conhecimento doutoragro.com. Vocês podem baixar lá, todos eles prontinhos, e eu tenho muita alegria de contar um pouco esse aspecto para vocês, porque estou completando 30 anos de formado, 25 anos como professor na USP, agora também 3 anos já como professor na GV. Se alguém perguntar, Marcos, qual foi a principal contribuição que você acredita ter dado na academia? Foi esse método de quantificação de cadeias do agronegócio e planejamento estratégico de cadeias. Nós fomos muito citados internacionalmente, porque são métodos usados em diversos países e foram gerados aqui no Brasil. Então, entre aspas, é um produtinho de exportação também do agronegócio brasileiro dentro aí da academia, contribuição que foi dada pela nossa equipe, que sempre trabalhou junto.